Vamos falar de eleição agora, 2026 batendo já a nossa porta, eleições gerais, é por isso que quem está conosco aqui é o diretor-presidente do Instituto Paraná, o Murilo Hidalgo, que concluiu ontem à noite a nova pesquisa com cenários para a eleição de 2026. São números muito recentes e que mostram o atual momento. Murilo, bom dia para você, obrigada por estar conosco aqui nesse 26 de dezembro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, Cláudia e a todos os nossos telespectadores. É uma satisfação estar novamente com vocês. Boa, então deixa eu já explicar aqui para todo mundo que está acompanhando a gente o seguinte: são vários cenários traçados pelo Instituto Paraná de primeiro e segundo turnos. Eu vou sempre divulgar 2 cenários e aí a gente bate um papo com o Murilo, com o Cláudio, analisando esses números. Primeiro cenário, então, cenário estimulado com a corrida à presidência da República que você acompanha agora. É um quadro que tem Lula e Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que não será candidato em 2026, mas que serve para medir ainda o impacto eleitoral do ex-presidente da República frente a Lula e outros candidatos. Nesse caso aqui, Lula teria 36,9% dos votos se a eleição fosse hoje, Bolsonaro 31,3%, Ciro Gomes 6,9%, Ratinho Júnior 6,5%, Caiado 4%, Zema 1,6%, Tereza Cristina 1,4%, Renan Santos 0,6%. Cenário 2, agora aqui no Jornal Gente, esse aqui envolve Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, primeiro turno, com vários candidatos, pesquisa estimulada, Lula teria 37,6% dos votos se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro 27,8%. A diferença entre Lula e Flávio é maior do que a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro. Seguindo aqui com os números, Ratinho Júnior 9%, Ciro Gomes 7,9%, Romeu Zema 3,1%, Tereza Cristina 1,9%, Renan Santos 0,8% das intenções de voto. Nesses 2 cenários, o que eles mostram para a gente, Murilo? Olha, Thaís, Cláudio, fica muito claro, né, que o Jair Bolsonaro, mesmo preso, seria ainda o candidato mais forte, mas o Flávio, ele começa nesse momento a conseguir a transferência de voto do pai para ele, né? A gente vai ver para frente as simulações de segundo turno, isso fica muito claro. Ele já está em mais de 90% dessa transferência dos votos do Jair, já está vindo para o Flávio, o que está deixando ele, no momento, um candidato muito competitivo. Olá, Murilo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Nessas simulações de primeiro turno, o que a gente observa assim, é aquela coisa que favorece muito o Lula, né? É o Lula contra todos os outros, né? Todos os outros as intenções de voto acabam fragmentadas, as intenções de voto na oposição, né? Todos os candidatos de oposição somados dão um percentual muito maior do que o do atual presidente da República. Isso sugere ou recomenda ou possibilita, de alguma maneira, Murilo, você que também é um grande observador da cena política, uma união da oposição aí para resolver essa situação ainda no primeiro turno? Olha, Cláudio, a princípio que a gente olha sim, né? Porque o único candidato que pode vir a ser candidato à presidência ou pode ser candidato ao governo do Ceará, que tira mais votos do presidente Lula, é o Ciro Gomes, certo? Então, você não vê nenhum outro candidato dividindo esse eleitorado. Então, a pergunta que fica é o seguinte: o Ciro Gomes será candidato a presidente? O Ciro Gomes será candidato ao governo do Ceará? Ou não será candidato a nada? Deixa eu refazer aqui a conexão com o Murilo Hidalgo. Enquanto a gente refaz, eu vou colocando outros cenários da pesquisa do Instituto Paraná para a gente acompanhar os números aqui no Jornal Gente. Esse cenário, que é o cenário número 3, envolve uma disputa principal entre Lula e Tarcísio de Freitas. É um cenário de primeiro turno, estimulado, feito pelo Paraná Pesquisas, e aqui, nesse caso, os números seriam os seguintes: Lula 37,8%, Tarcísio de Freitas 26,2%. E seguindo com os outros candidatos, Ciro Gomes 8,7%, Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema 3,9%, Tereza Cristina 2,5%, Renan Santos 0,8%. Cenário 4, feito pelo Instituto Paraná. Nesse caso, sai Tarcísio, entra Michele.
como seria o cenário de primeiro turno nessa simulação, pesquisa feita pelo Instituto Paraná. Lula, 37,2%, Michele Bolsonaro, 24,4%. Ciro Gomes, 8,3%, Ratinho Júnior, 8,2%, Ronaldo Caiado, 4,9%, Romeu Zema, 3,2%, Tereza Cristina, 2%, Renan Santos, 0,9% das intenções de voto. A gente retomou contato com o Murilo Hidalgo para falar sobre esses dois cenários. O primeiro com Tarcísio e o segundo com Michele. O que mostram os números na sua avaliação, Murilo, quando a gente compara, por exemplo, com aqueles cenários que tem Lula e Bolsonaro e Lula versus Flávio Bolsonaro? Exatamente. Fica muito claro que Tarcísio de Freitas também, ele é muito competitivo, né? Se a gente colocar, ele tem praticamente os mesmos índices do Flávio. Certo? Então, são dois candidatos e a Michele, ela está variando um pouco para baixo. Pesquisa a pesquisa, ela está variando um pouco para baixo. Certo? Mas hoje, os nomes que a gente te diria da direita para enfrentar mais competitivos, sem dúvida, é Tarcísio e Flávio, Flávio e Tarcísio, né? Agora, como eu estava falando anteriormente, precisamos ver se os outros virão, né, Thaís e Cláudio? Ratinho será candidato? Caiado será candidato? Zema será candidato? Se muitos desses desistirem, não tenho dúvida, existe muita chance da eleição no Brasil ficar no primeiro turno, a favor de um, a favor de outro. É exatamente isso que fica bem claro, né, nessa intenção de votos aí de segundo turno. Mas eu acho que a situação fica ainda mais clara nas simulações de segundo turno que vamos ver em seguida. Eu acho que a Thaís vai descrever aqui. O que a gente pode observar é que seria uma desinteligência da oposição não negociar um acordo qualquer, né, dirimir diferenças e escolher um candidato ou uma chapa capaz de enfrentar de igual para igual o atual presidente da República que bateu ali no teto, né? Não é, Murilo? Queria até que você discorresse um pouco sobre isso, porque ele conseguiu primeiro tornar inelegível o seu principal adversário, conseguiu fazer com que o seu principal adversário e grande parte dos seus apoiadores fosse simplesmente presa, estão condenados a penas duríssimas. Tudo isso não tenha dúvida que que favorece o atual presidente da República, né? E apesar disso ele não consegue decolar, né? Ele, muito pelo contrário, no segundo turno a gente vê como se aproximam muitos. Qualquer opção da oposição enfrenta em boas condições, né, o atual presidente da República. Exatamente, Cláudio. A gente vai ver mais para frente que eu te diria que o presidente Lula está no teto dele. Certo? Agora vai depender demais de quem será o seu adversário, né? De quem será o seu adversário. Agora, vai ser como eu te diria para vocês que está exatamente como há 3 anos atrás, né? A eleição está igual no Brasil. O Brasil continua muito dividido e a eleição vai ser decidida no detalhe. Pode me cobrar isso lá na frente. Então vamos para os cenários de segundo turno, pesquisa do Instituto Paraná, que a gente está divulgando agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. São cenários aí com só 2 candidatos. Primeiro deles, Lula, Jair Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 43,6 e Bolsonaro 43,4. Um empate técnico aqui muito, muito estreito envolvendo esses dois políticos. Não sabem não opinaram 5,2%, nenhum branco ou nulo 7,8%. No próximo cenário, o cenário que tem Lula num segundo turno com um outro candidato, Flávio Bolsonaro, qual seria a situação hoje? Lula 44,1%, Flávio Bolsonaro 41%. Muito próximos, mas com uma diferença pró-Lula um pouquinho maior do que no caso de Jair Bolsonaro. O que a gente vê aqui ao longo do tempo, nas medições feitas pelo Instituto Paraná, é que essa diferença entre Lula e Flávio tem diminuído. Por exemplo, na pesquisa feita em outubro, era 46,7 contra 37, e agora 44,1 contra 41, Lula e Flávio Bolsonaro. Vou aproveitar e já vou divulgar aqui todos os cenários do segundo turno que foram traçados pelo Instituto Paraná Pesquisas. Esse aqui envolve Lula e Tarcísio de Freitas. Lula teria 44
e Tarcísio de Freitas 42,5% dos votos, se a eleição fosse hoje, segundo o levantamento do Instituto Paraná. A diferença entre eles também já foi maior. Pró-Lula, em alguns momentos, Tarcísio de Freitas apareceu na frente de Luiz Inácio Lula da Silva naquele pior momento da popularidade de Lula entre abril, maio e junho desse ano. Hoje, no número de hoje, Lula 44, Tarcísio de Freitas 42,5. Mais um cenário para segundo turno, eleição presidencial, Lula e Michele. Lula teria 44,8%, Michele 41,4% dos votos. No Instituto Paraná. Mais um cenário aqui que a gente divulga agora no jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Outros cenários, esses aqui menos prováveis. Lula, Ratinho Júnior, Lula 43,8%, Ratinho Júnior 40,2%. Lula, Tereza Cristina, Lula 44,6%, Tereza Cristina 30,3%. Murilo Hidalgo, quanto número, Murilo? Explica, destrincha isso aqui para quem está acompanhando o Jornal Gente, o que é que significam essas simulações de segundo turno em que a gente tem Lula na frente de todos, mas com uma diferença muito pequena em relação aos candidatos da oposição, principalmente Jair Bolsonaro, mas no caso de Flávio Bolsonaro também com essa diferença caindo. Cláudio Humberto, o que você viu nesses números aqui do segundo turno, Cláudio? Bom, o que fica muito claro, né, que seja qual for o candidato de oposição, ele tem grandes chances de enfrentar e, inclusive, vencer o atual presidente da República. Eu não tenho dúvida disso. Você vê que mesmo levando em conta candidaturas que não existem, né? Já é sabido que há uma grande possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro vir a ser o candidato que representa o bolsonarismo, etc., né? E ele já tem ali um desempenho que impressiona. De outro lado, a gente vê que Tarcísio, que já está, pelo menos por enquanto, descartada a candidatura dele, e também Michele Bolsonaro, que nunca nem sequer admitiu ser candidata, né? Você vê que se um ou outro forem para o segundo turno, estão muito próximos em situação de empate técnico com o atual presidente da República, que tem a polícia na mão, o fisco, o Congresso, os presidentes das casas legislativas, o Supremo Tribunal Federal, tudo isso usado contra os seus adversários e ainda assim não consegue, nas pesquisas, indicar uma posição mais confortável, né? A má notícia para o Lula também, não é, Murilo? É que a eleição não é hoje, né? A eleição é só daqui a um ano. O Murilo Hidalgo está travado aqui, ele está aparecendo, mas acho que não está ouvindo a gente. Eu vou divulgar então aqui a última parte da pesquisa do Instituto Paraná, que indica qual seria o candidato preferido do eleitor na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para medir aqui a viabilidade do candidato da oposição, não é? Na pesquisa do Instituto Paraná, e é uma pesquisa estimulada, nesse momento aqui ganho nenhum desses. Quer dizer, dos nomes que são colocados, o eleitor gostaria de ver um outro. Flávio Bolsonaro, quando a gente entra nos nomes, tem a primeira indicação com 20,6%, depois Tarcísio de Freitas com 13,7%, Michele Bolsonaro 10,3%, Ratinho Júnior 9,8%, Tereza Cristina 6%, Ronaldo Caiado 4,5%, Romeu Zema 2,8%. Com certeza, Cláudio Humberto, esses números aqui serão analisados agora pelos partidos políticos com lupa, não é? Porque indicam uma viabilidade maior de uma candidatura, uma viabilidade menor de outra. E ali, quando a gente tem a pesquisa aberta, indicando votação em região do país, escolaridade, homens, mulheres, população ativa ou não ativa, é que tem também ali as fragilidades das candidaturas. Aparentemente, pelos números do Instituto Paraná, a candidatura Flávio Bolsonaro é uma candidatura de oposição competitiva contra Luiz Inácio Lula da Silva, em cenários em que as medições são muito apertadas, mas, tanto no primeiro turno quanto no segundo, nos números de hoje, Lula lidera todos os quadros, numa diferença pequena, mas segue liderando.
Então, Thaís, chama a atenção nesse último quadro que é muito importante, esse último quadro que você nos trouxe, né? Falando sobre a preferência de voto na ausência de Jair Bolsonaro na disputa. E tem um nome aí que não aparece e que, de repente, talvez tenha uma potencialidade maior de agregar esse apoio ou de satisfazer por exemplo, esses 27,3% dos entrevistados que não gostam de nenhum dos nomes apresentados de direita ou de centro-direita, né? Que é Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é um candidato ali que sempre teve vínculos com a esquerda no Brasil, tem um discurso bastante acentuado nessa direção, mas também não se compatibiliza com o atual presidente da República, muito pelo contrário, é um dos seus maiores críticos, mas também é um crítico do bolsonarismo. Enfim, é isso que o afasta, digamos assim, de um entendimento, mas imagina a situação em que a direita resolva apoiar Ciro Gomes. Ele talvez vire um candidato muito mais competitivo do que é hoje, não é? Pois é. Agora, Ciro já disputou tantas, né, Cláudio? E nunca chegou nem perto de uma possibilidade ali de vitória ou de passar para o segundo turno. Mas é um candidato que incomoda, e acho que incomoda mais Lula do que o candidato